Se você está passando hoje, agora, por um abandono, por um fracasso, se você foi mandado embora do emprego, se você perdeu um filho para droga, se alguém que você gostava muito está te deixando hoje, se você tentou passar num concurso e não está conseguindo, se você fez o teu melhor e a vida não te deu uma resposta positiva, eu queria te dizer que eu acho que é hora de você soltar, entregar, deixar ir. E eu tenho, por esses dias, passado por muitos questionamentos e muitas indagações, principalmente perguntando para Deus se você acredita em Deus ou no que for. O que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de errado. Por que não vai para frente? Por que a coisa não vinga? Por que eu não recebo de volta o amor que eu tô dando? Por que eu não recebo de volta o trabalho em dinheiro, o meu esforço? Por que não dá certo? E aí a resposta veio. A resposta veio para mim e eu quero compartilhar essa resposta porque pode ser uma resposta para você também. Não veio porque a tua força é pequena, entendeu? Não veio porque o que está na tua mão é muito grande, é muito poderoso, o propósito é muito maior. Se você está vivo ainda, se você tem vida, não importa a tua idade, tá? Você pode ter 100 anos hoje, mas se você está vivo, tem alguma coisa ainda que você precisa fazer nessa vida. Não sei o que, acho que isso está na mão de Deus, de algo maior do que nós. A gente não é capaz de responder o que a gente veio fazer aqui, mas se você está aqui é que você tem alguma coisa para fazer ainda, é que você ainda tem que estar aqui. Ninguém está aqui por acaso, e se está acontecendo o que está acontecendo é porque tem que acontecer isso, Então eu te convido a deixar na mão de Deus, a deixar no fluir da vida, a deixar ir. Solta, abre a mão, não segura, porque quando a gente segura, a gente não aguenta, a nossa força é limitada. Ficar segurando 1 ano uma coisa ali, ficar segurando 2 anos, e você vê que não volta para você, só você está fazendo a força não vem de volta. Então larga, solta, deixa ir, deixa fluir, porque se for teu vai voltar. E talvez você está deixando ir 5 para voltar 50. Deixa. Solta, o emprego não é para você, a pessoa não é para você. Esse seu filho não era para você salvar. Não era para você isso. Talvez não fosse para você isso e você está querendo segurar com toda a força e você não tem a força para segurar. Então solta e deixa. Deixa, porque a vida vai se encarregar. Vai se encarregar disso voltar para você. Vai se encarregar de você conseguir ter uma vida leve, de você ter tudo fluindo. Eu confio realmente nisso. Eu estou passando por um momento de treva, um momento de reajuste, porque eu não acredito que eu tenha depositado minhas fichas no lugar errado. Eu não acredito que as coisas acontecem por acaso. Eu não acredito que a gente faz as escolhas que faz e a gente escolhe esse caminho. Eu não acredito que seja por uma pressão externa, eu não acredito que seja pelos outros, eu não acredito que seja pelo diabo, nada disso. Eu acredito que é o que tem que acontecer. Tudo isso tinha que acontecer na minha vida, na tua. Se você está passando por um perrengue, se você está passando por um momento ruim, é porque tinha que acontecer. E não sei se você é cristão, mas eu tenho me apoiado muito na Bíblia, na palavra dos homens, porque não é nem de Deus, é dos homens, né? Que foi um homem que escreveu a Bíblia, foram homens que escreveram a Bíblia, mas foram iluminados e eles tinham que escrever isso e tinha que chegar. Se chegou em mim é porque tinha que chegar essa palavra. E nesse momento tem vindo para mim tudo que eu preciso ouvir
tem sido dito para mim. Tudo que eu preciso passar, eu tenho passado. Eu acho que tudo isso que acontece precisava acontecer para minha evolução, para que as coisas se tornassem melhor para todos os envolvidos e cada um tem que sofrer aquilo que tem que sofrer, ninguém pode sofrer pelo outro, né? E a gente tem que assumir, esse sofrimento é meu, esse sentimento é meu, eu preciso passar por isso. Seja um problema de saúde, às vezes você está com um problema grave de saúde e você pergunta, mas o que eu fiz para merecer isso? Nada, você não merece isso, você não merece isso. Mas você tem que passar por isso, porque eu não sei, o propósito a gente não sabe, né? Aonde a gente vai chegar com isso a gente não sabe, mas que é tudo certo é. E eu lembro aqui de duas passagens que me foram ditas essa semana, que é Moisés, porque na Bíblia Moisés foi o grande salvador, né? Foi aquele que guiou o povo hebreu para sair do cativeiro. E Moisés, quando nasceu o faraó, tinha feito um decreto de matar todos os primogênitos, todos os filhos homens. E Moisés era o filho homem de Arão. E Moisés estava ali com o seu destino selado para ser morto no berço. E a mãe de Moisés conseguiu escondê-lo por 3 meses. Assim como a gente está escondendo isso que a gente não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito porque tem muita pressão aí fora. Vão pegar a tua cabeça. Se você esconder Moisés, não adianta, uma hora o soldado vai vir, vai falar, eu sei que tem uma criança aí, eu sei que tem um menino aí, e a gente veio para matar. Vão matar isso que você está segurando, porque não é teu, não é esse o propósito de Moisés. Moisés nasceu para ser maior que isso. Então, às vezes você está tentando segurar um emprego que não é para você, não você, a vida tem algo maior, entendeu? O propósito é bem maior e você tá lá se matando nesse emprego, às vezes você tá se matando num relacionamento, às vezes você tá se matando por um parente seu, ou às vezes por um sentimento, por um pensamento, por uma coisa, pelo seu status, ou pelo seu corpo físico, pela sua beleza, você está se matando, mas você não vai aguentar. Mas é injusto isso? É justo o soldado vir e tomar o teu filho? Não é justo isso. É justo acabar o teu relacionamento desse jeito? Não é justo. É justo você ser mandado embora do emprego nessa hora que você estava precisando? Não é justo. Não é justo, mas a vida não é justa, tá? Você vai passar por muita injustiça porque o homem é falho, porque nós vivemos num caos e tá todo mundo sofrendo. Se a pessoa não tá sofrendo externamente, ela tá sofrendo por dentro. Eu falo isso como uma terapeuta que já ouviu muita gente e como eu sou uma pessoa muito quieta, uma pessoa que não tem muito para quem falar, as pessoas geralmente confiam em mim e me contam coisas que eles não contam para ninguém. E isso, de uma forma ou de outra, acaba me fazendo forte. E eu sei coisas da vida, de às vezes alguém senta no banco do meu lado e me conta uma tragédia que aconteceu na vida dela. E essa tragédia não tem explicação. Ela não merecia isso, ou talvez merecesse um pouco, mas não daquele tamanho. E ela teve que passar por isso, e ela tá viva ali do meu lado. Tá viva ali. E a gente vai ouvindo essas coisas e vai pensando, a mãe de Moisés foi muito sábia, porque era decreto do faraó que jogassem as suas crianças no Nilo. E a mãe de Moisés jogou Moisés no Nilo, mas não como todo mundo. Porque a mãe de Moisés era diferente, você não precisa ser como todo mundo.
Você não precisa desistir. Você pode colocar Moisés numa cesta e entregar na mão de Deus. Não afogá-lo, como todo mundo estava fazendo, jogar a criança no desespero, jogar o teu relacionamento, jogar o teu amor, jogar o teu emprego, jogar a tua família que não está te ajudando. Pega tudo isso e joga no Nilo, que se afogue. Não, você não deve deixar tudo se afogar. Não deve deixar se afogar. Você deve colocar com carinho, porque você ama aquilo, no fundo você ama. Se você foi colocado ali, nesse emprego, nessa amizade, nessa família, nessa situação, com essa coisa, você não vai jogar fora. Você simplesmente vai colocar num cesto e falar: Deus, eu estou entregando para você. Você vai chorar porque dói. Dói você deixar uma coisa que você ama ir embora. Dói demais. Mas você vai entregar na mão de Deus. E se for teu, se for pro bem de todos os envolvidos, vai voltar para você. Vai voltar melhor, porque a mãe de Moisés entregou o filho para ser morto no Nilo, e ela com a esperança de que ele não fosse morto, de que ele saísse vivo só. Mas Moisés, além de sair vivo, foi adotado pela filha do faraó, foi morar num palácio, e ainda a filha do faraó chamou a própria mãe de Moisés para amamentá-lo, para ficar ao lado dele até que ele crescesse. E Moisés se tornou esse grande homem, esse grande salvador. Então, é confiar e deixar ir agora. Você não está desistindo. Você não vai desistir. Eu não vou desistir. Não desisto. O que é meu eu quero para mim. Só que eu vou agora deixar nas mãos de Deus. Eu vou entregar agora no Nilo, deixar nas mãos de Deus, porque eu sei que vai voltar melhor, que quando voltar para mim, vai estar num palácio, tá bom? E eu ouvi também essa semana, eu acho que tudo isso é providencial. Quando eu sempre falo que eu tenho alguém lá em cima que gosta muito de mim, porque além de me livrar de todo o mal, que muitas vezes eu procurei e não fugi, sabia que o mal estava ali e não fugi. Acho que essa proteção do alto, essa proteção, esse alguém lá em cima que gosta de mim, não deixou com que o mal me tomasse por completo. Nunca deixou. Eu sempre tive uma proteção muito grande, além do físico, além do que existe na terra, além do que os olhos podem ver. E sou grata por isso. E essa semana eu ouvi também, muito emocionada, sobre José do Egito, porque José, quando esteve preso injustamente, que uma mulher falou que ele tinha abusado dela, e não tinha, José foi preso. E José, estando na prisão, ele interpreta o sonho de duas pessoas que estão presas com ele, de um copeiro e de um padeiro, e ele interpreta corretamente os sonhos. O copeiro é solto e volta para o palácio do faraó, e o padeiro é morto. E a vaga que tem no palácio é de padeiro. E José fala para o copeiro: você vai voltar para a convivência do faraó, não esquece de mim, viu? Não esquece de mim, fala para o faraó que eu fui preso injustamente, me ajuda, me solta, por favor. E o copeiro, quando chegou na vida do faraó de novo, que ele foi solto, ele esqueceu de José. E José ficou preso por 2 anos, mais 2 anos de cadeia. Sem dever, ele não devia, ele não tinha se aproveitado dessa mulher, ele não tinha feito coito com ela, mas estava preso e o copeiro esqueceu. E nessa pregação que eu ouvi, me falou: você acha que o copeiro esqueceu? Não foi o copeiro que esqueceu,
Foi uma força maior que fez o copeiro não lembrar de Jesus. Então, às vezes, você está passando aí por uma dificuldade tão grande e você pensa, acho que todo mundo esqueceu de mim, vão me deixar aqui sozinho, preso, injustamente. Eu não merecia isso. Eu não merecia estar passando pelo que eu estou passando agora. Mas entenda que você tá aí nessa situação, sofrendo agora, chorando agora e perguntando para Deus: por que você tá me deixando aqui na prisão? Por que eu tô sofrendo se eu não mereço isso? E entenda que dentro de 2 anos José voltou, porque depois de 2 anos o copeiro lembrou de José. Deus fez ele lembrar de José. E ele voltou para a convivência do faraó, de tal forma que ele virou governador. Se Jesus tivesse saído naquele dia lá, em que ele pediu para o copeiro lembrar dele, a única vaga que tinha disponível no palácio era de padeiro. José seria um excelente padeiro, porque José foi excelente em tudo que ele fez. Ele foi excepcional em tudo que ele fez. Mas às vezes o plano para a tua vida não é ser padeiro. O plano para a tua vida não é esse emprego. O plano para a tua vida não é essa pessoa. O plano para a tua vida não é isso que a vida pode te oferecer agora. Então, às vezes, você tem que ficar esquecido. Às vezes, todo mundo vai esquecer de você. Às vezes, você tem que se recolher. Você tem que ficar sozinho. Às vezes, você tem que chorar no teu canto e pensar que daqui a um tempo vão lembrar. Deus vai fazer alguém lembrar. Deus vai fazer tudo acontecer o que tem que acontecer, porque não está na tua mão mais. Entrega na mão de Deus, entrega na mão da vida, deixa a vida fluir como ela deve ser. Continua lutando, continua orando, continua fazendo a tua parte. Mas saiba que às vezes você está perdendo uma coisa agora que seria pequena, seria um emprego menor para voltar como governador. Às vezes você está perdendo um relacionamento agora que seria limitado, que seria problemático, para voltar lá na frente com um relacionamento que realmente vale a pena, onde realmente há amor, onde realmente há um crescimento de todas as partes. Às vezes você está deixando uma amizade, às vezes você está deixando uma casa, às vezes você está deixando o seu país, às vezes você está deixando o seu filho que tem problema, às vezes você está deixando o seu pai, a sua mãe, que estão às vezes com uma doença, alguma coisa, mas você não está desistindo, você não está desistindo, você está entregando aquilo para que a coisa entre pelo rumo certo, em que tudo entre no trilho, porque você não é capaz de empurrar um trem para ele voltar no trilho. Se o trem saiu do trilho, por algum motivo o trem saiu do trilho, a tua força não é capaz de colocar o trem no trilho de novo. Mas existe uma força maior, existe um Deus, existe uma organização na vida que faz o trem entrar no trilho de novo. E talvez isso seja para o bem de todos os envolvidos. Então a gente tem que ficar firme, forte, e a gente tem que chorar sim, porque você está entregando uma coisa amada, você está entregando aquilo que mais é importante na tua vida. Talvez você esteja entregando uma coisa que você não queria entregar, e você não sabe se vai sobreviver. Quando a mãe de Moisés colocou ele no rio Nilo, ela não sabia se ele ia sobreviver. Ela não sabia, mas no momento ela estava sem alternativa. A alternativa, a melhor coisa que ela poderia fazer é fazer como todos fazem, mas não rastejar. Ela não ia rastejar, não ia se humilhar, não ia pedir pelo amor de Deus para alguém voltar para ela, para alguém cuidar do filho dela,
para alguém te devolver o emprego, para alguém te atender. Não. Ela entregou, fez o melhor que ela pôde. O melhor que ela pôde, o melhor cesto que ela encontrou. Então, eu estou agora fazendo o melhor que eu posso. O melhor. E que a vida me traga de volta um Moisés no palácio. E que eu possa olhar para trás e falar, valeu a pena. Valeu a pena porque eu não desisti, eu não estou desistindo, eu estou só entregando para que a vida me dê de volta uma coisa melhor e maior. E aquilo que está realmente no meu propósito, aquilo que é realmente meu, é aquilo que eu mereço de verdade. Porque José esperou 2 anos na prisão e perguntou-se, eu não mereço isso, por que eu estou sofrendo isso? E acho que é a pergunta que todo mundo faz. Se eu estou no caminho do bem, eu posso ter aí errado uma coisinha ou outra, mas se eu quero melhorar, se eu estou orando, se eu estou trabalhando, por que a coisa não acontece? Talvez não seja a hora agora, porque se acontecer agora você vai ser padeiro. E se acontecer daqui a 2 anos, você vem como governador e você vai ser o maior governador que o Egito já viu. Então, fica firme, se fortaleça e entenda que nada é por acaso. Tudo que acontece é o que tem que acontecer. Todas as pessoas que vêm, é as pessoas que têm que vir para você. Não force nada. Não force nada. Entrega, deixa aí, abra a mão. Se tem que acontecer, vai acontecer. Não corre atrás. Não tenta se desgastar, não dormindo à noite, mandando mensagem de madrugada, entendeu? Deixa. Faz a tua parte. Você não vai abandonar. Você nunca vai abandonar. Você não vai desistir. Porque é teu. Se veio para você é porque era teu. E você vai fazer com que a coisa seja leve, que aconteça de forma leve e que aconteça como tem que ser. E a luz vai vir. Porque o que é bom e o que é belo e o que é de Deus sempre tende a florescer. Sempre tende a ser maior do que o mal. E não é culpa sua. Não é culpa da sociedade, não é culpa de ninguém. Porque sempre vai ter força contrária, sempre vai ter o mal, sempre vai ter gente contra, sempre vai ter tudo tentando atrapalhar. Mas o problema não é esse. O problema é você aguenta o fardo, você aguenta esconder Moisés na sua casa, você aguenta esperar 2 anos na prisão, ou você consegue entregar para Deus e entregar para a vida e continuar lutando, continuar orando, continuar fazendo a tua parte, continuar colocando aquilo que você mais ama no propósito maior. E o propósito maior não é só você. O propósito maior é espalhar aquilo que é o bem, aquilo que é o amor, aquilo que é uma vida digna. Porque se tá te fazendo sofrer, se você tá inquieto, se você tá nervoso, se você tá ansioso, é porque tem alguma coisa que você não tá soltando, você não tá deixando ir, você não tá deixando fluir. Deixa fluir. Você tem que ficar na cadeia, você tem que ficar na prisão do Egito e todo mundo vai esquecer de você por 2 anos. Faz o teu melhor na cadeia. Faz o teu melhor onde você estiver. E você sabe qual é o melhor. Eu acho que você tem completa noção do que é o melhor.
A não ser que você tenha algum problema. Mas se você tem algum problema, você não estaria assistindo esse meu vídeo até agora. Então você é completamente inteligente, você é completamente capaz. Então faz o teu melhor.